Olá, nós somos o NIAJUS e este é o último vídeo do nosso curso de Introdução à Estrutura do Judiciário, usando a aprendizagem de máquina não supervisionada. E agora nós vamos ver uma atividade prática que vai utilizar exatamente modelos de aprendizagem de máquina não supervisionada, mais especificamente clusterização aglomerativa, que é uma forma de classificação de dados, para poder explorar a estrutura da justiça no Brasil. No vídeo anterior, a gente já justificou por que a gente vai usar esse tipo de modelo e por que não é possível, neste momento, a gente usar um modelo de aprendizagem de máquina supervisionada. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é obter os dados dentro do Google Drive, que a gente disponibilizou do curso passado. Então, eu vou, né, esse código aqui a gente explorou no curso 1, a gente vai importar o módulo de acesso aos dados do Drive dentro do Google Colab e vamos montar esse acesso ao Drive dentro do diretório virtual Content Drive. Então, isso aqui vai fazer acesso ao dado que está no Google Drive e esse dado você copia a partir do link que está disponível dentro do curso. Tem um link do Google Drive disponível para que você possa acessar essa informação aqui. Depois que a gente tem acesso ao arquivo no Google Drive, a gente vai acessar propriamente dito o arquivo e vai ler esse arquivo, que é um arquivo no formato CSV gerado no curso passado, e a gente vai importar isso aqui para dentro de um data frame usando a biblioteca Pandas. Então a gente já tem um data frame, que é esse DS, e a gente tem aqui as colunas desse data frame. Uma primeira coluna sem nome, que é uma sequência do registro. Aí temos a identificação dos vários órgãos julgadores, o tribunal ao qual pertencem esses órgãos, o ramo da justiça no qual atua esse órgão, o nome deste órgão, a UF e o município onde esse órgão está localizado, os indicadores 1, 2 e 3 e algumas taxas que a gente gerou para explorar dados categóricos e dados numéricos no curso anterior. Então a gente tem o nosso dataset, que a gente pode também explorar de forma interativa, utilizando aqui o próprio, é, o próprio Google Colab, né? Então a gente pode pegar esse dataset e fazer uma exploração dele. A gente tem aqui os nomes dos órgãos e os dados aqui. Vamos lembrar um pouco do que é que trata esse dataset. Ele trata de órgãos julgadores, então tem 14.900 registros dentro desse dataset, cada um com informações de órgãos julgadores, e essas informações consolidam todo o fluxo de entrada e estoque e saída de processos em cada um desses tribunais, e a gente vai usar esse dado para fazer uma classificação. Então, esse dado ele tem, né, os 14 mil órgãos são organizados em tribunais. A gente tem 90 tribunais disponibilizados nesse dataset e a gente tem o nome de cada um desses tribunais aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo, de Pernambuco, né, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Militar, Tribunais Superiores. E a gente vai agora agrupar esses dados por tribunal. Então a gente tem que cada órgão julgador pertence a um tribunal e a um ramo e cada tribunal pertence a um ramo da justiça. Então vamos agora somar o valor de cada um desses indicadores dentro de cada tribunal e colocar isso em um novo dataset, que é um dataset tribunal. Então a gente gera aqui um novo dataset. Este dataset ele tem agora os 90 tribunais com as suas siglas, o ramo da justiça a cada um pertence e os indicadores de entrada 1, estoque de processo 2 e saída de processos no mês de junho de 2022, né? Que é o nosso dataset se refere a esse período. Então você pode navegar nesse dataset de forma interativa, por exemplo, vendo aqui que existem tribunais como o do TRE do Acre, que recebe 24 processos no mês, e existem tribunais como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebe 462 mil processos novos por mês.
Então, uma variabilidade muito grande desse dado, e a gente vai tentar utilizar esse dado agora para agrupar esses diversos tribunais, usando aqui as técnicas da ciência de dados. Então, vamos continuando aqui, né? Percebendo que, por exemplo, os indicadores 1, 2 e 3 variam. Cada um tem médias, desvio padrão bastante elevados, né? Então, o valor mínimo, por exemplo, do indicador é 24, o máximo já é 462.000 dos 976, então é uma variação muito grande. O estoque de processos também varia muito, né? De um mínimo de 141 processos até mais de 1 milhão de processos aqui judiciais. A gente pode ver uma distribuição de frequência desse indicador 1, na verdade um box plot, né? E usando essa biblioteca, isso aqui a gente viu no curso 1, como usar essa biblioteca de plotagem, e a gente vê, por exemplo, que tem ramos da justiça como a justiça estadual, que tem aqui outliers muito grandes, esse aqui é o estado de São Paulo aqui, né, à direita, né? Enquanto que outros ramos da justiça, como a justiça militar estadual e a justiça militar da União, têm uma variação muito pequena no volume de entrada de dados. Então, como classificar esses diversos tribunais dentro desses ramos da justiça? A gente primeiro vai normalizar esses dados devido a essa variação muito grande, porque a gente vai usar um método de clusterização aglomerativa que vai usar a distância euclidiana entre esses valores, e como são valores muito altos dos estoques e a diferença muito grande de comparação entre os diversos tribunais, a gente construindo, usando o logaritmo na base 10, a gente consegue ter pelo menos uma dominância menor, né, nessa distorção entre os valores de ponto. Vamos deixar isso mais claro, por exemplo, se o Tribunal Regional o Tribunal Eleitoral do Acre tem 24 processos no mês e o outro tem 400.000, a distância entre eles é de 400.000, uma distância muito grande, então a separação vai ficar muito complexa. E aí os outros valores não dominam a relação, os indicadores de estoque e de saída não dominam a relação, então para equilibrar essa distorção, a gente pode usar uma escala, a gente poderia normalizar também, mas eu vou usar aqui o logaritmo para poder simplificar o entendimento desse trabalho. É uma espécie de normalização ou uniformização dos dados. Trabalhando agora com logaritmo, a gente vai então criar novas colunas de logaritmo indicador 1, logaritmo indicador 2 e logaritmo indicador 3. E esses logaritmos agora vão permitir a gente variar menos um pouco o dado, né? Onde a gente tem um mínimo de 1 ou 0,8 aqui nesse outro indicador e um máximo aqui da ordem de 5 e 7 ou 5 dentro dos indicadores 1, 2 e 3. Então a gente conseguiu uniformizar a base de comparação e a gente pode agora comparar usando a escala logarítmica e fazendo uma plotagem XY dos indicadores 1 em relação ao 2, por exemplo, ver como é que essas informações do log desses valores se distribuem em um gráfico. O que é que a gente percebe nesse gráfico? A gente percebe que existe uma tendência de correlação linear entre o volume de entrada e o estoque por cada tribunal. As duas escalas são logarítmicas, então a gente vê aí uma reta, mais ou menos, como se fosse uma regressão, né? Mostrando que há uma correlação entre a entrada e o estoque. No entanto, a gente vê alguns pontos acima ou abaixo dessa linha principal, como, por exemplo, o Conselho de Justiça Federal, CJF, que se destaca aqui separando os outros grupos de tribunais, né, como se fosse cada um cluster, São Paulo isolado lá no canto, um cluster de menor volume e menor estoque, um outro de um volume maior, e o CJF aí separado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo também, com um volume de entrada proporcionalmente menor ao seu estoque com relação aos outros tribunais. Agora, perceba que a escala
começa aí em 2, né? A origem da escala começa em 2 e 1, então vamos melhorar um pouquinho a visualização desse gráfico, colocando a origem desse gráfico no ponto 0, 0. Vamos fazer isso aqui, modificando, colocando agora os limites inferiores e superiores dos eixos x e y em 0, 6, 0, 8. E a gente tem agora um gráfico que deixa um pouco mais claro como é essa relação, né? Então, há uma tendência, uma reta aqui que corta mais ou menos no ponto do estoque 1 essa relação. E a gente quer agora clusterizar esses diversos tribunais conforme esses indicadores. A gente pode também fazer o mesmo tipo de análise na relação saída e estoque. Então a gente tem agora, por exemplo, quer dizer, essa relação aqui é um pouco mais, tem um pouco uma curva, né? Uma reta um pouco diferente. O Tribunal de Justiça de São Paulo continua se destacando e o Tribunal Regional do Acre, ele continua sendo o que tem uma relação menor entre o volume de entrada e o, o, o estoque, né? Só que ele se destaca ainda mais. A saída dele ainda é menor em relação ao estoque em comparação com os outros tribunais. Então, se a gente traçar uma reta da origem aqui, o TRE do Acre realmente se destaca, enquanto que os demais se confundem aqui, mas a gente continua vendo dois grupos, né, com São Paulo se destacando e dois outros grupos aqui. Então, vamos agora fazer a última parte do curso, que é usar a aprendizagem de máquina supervisionada para propor uma classificação desses tribunais. Então, vai ser um passo relativamente rápido. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer propriamente dito a clusterização. Para isso, a gente vai usar a biblioteca de clusterização do scikit-learn. Então, essa biblioteca ela tem o método de clusterização aglomerativa que a gente vai utilizar. Primeiramente, a gente pega os dados, as dimensões que a gente quer relacionar e coloca todas as dimensões. No caso aqui, a gente vai clusterizar com essas três dimensões juntas, né? As distâncias individuais e compostas entre esses três indicadores vão ser utilizadas na clusterização. Então, a gente está trabalhando com um modelo tridimensional. A dimensão do indicador 1, a dimensão do indicador 2 e a dimensão do indicador 3, as distâncias par a par de cada tribunal com relação aos valores dos indicadores vão formar uma clusterização em torno deles. Para isso aqui, a gente então aplica o método, né, constrói um modelo de clusterização aglomerativa, dizendo que a gente vai querer agrupar isso em 7 clusters e usando uma afinidade de distância euclidiana. Então, com isso aqui, a gente tem agora o modelo preparado para clusterizar e agora a gente vai fazer o ajuste e a predição em um único passo, obtendo aqui uma rotulagem de cada um para cada um dos tribunais e aí a gente vai depois apresentar a lista deles. Então ele clusterizou já e aí ele está dizendo que o CJF está no cluster 2, o STJ está no cluster 0, esses valores 0 não têm significação não, são apenas rótulos. E aí agora a gente vai, depois que aplicou a aprendizagem de máquina não supervisionada para clusterizar, a gente vai apresentar esses resultados na forma de um gráfico. Então agora a gente vai construir um gráfico do tipo XY, pegando duas dessas dimensões que a gente utilizou, a dimensão do indicador 1 com a dimensão do indicador 3. A gente não tem como colocar no gráfico XY as três dimensões, e a gente vai colorir conforme o rótulo de cada um. Então, a cor dos pontos vai ser baseado na rotulagem que foi obtida por aprendizagem de máquina não supervisionada e a gente vai plotar os nomes de cada um deles dentro dos pontos onde eles se encontram no gráfico. Então, a gente vai gerar aqui essa figura. Eu vou diminuir o tamanho dessa figura para ela ficar com 5 por 5 polegadas. Não sei se é polegada.
E a gente tem agora a clusterização, onde cada tribunal tem uma cor baseada no seu cluster. Então a gente está vendo aqui um cluster verde claro, um cluster amarelo, um outro azul e verde. Vamos aumentar então o tamanho dessa figura aqui, colocando 10 por 10, para ver se a gente consegue entender melhor como é que ela se encontra. Pode também diminuir o tamanho das fontes. Então a gente vê aqui, tem um cluster, um outro cluster, né? Um cluster fazendo o Tribunal Regional do Acre, Regional Eleitoral de Sergipe, depois os tribunais regionais da Paraíba, o amarelo, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, depois um outro cluster com o TRE do Rio de Janeiro, do Pará, de Minas Gerais, um outro cluster com o CJF, um outro aqui, né? E no final aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu não sei se a cor se está do mesmo cluster, mas a gente vê que ele organizou, existe uma certa mistura aqui entre os tribunais, porque existe uma dimensão que a gente não está vendo, a gente só está vendo a dimensão de volume de entrada por volume de saída, que são esses dois indicadores 2 e 3, mas a gente não está vendo aqui o estoque. Então, provavelmente, porque o Tribunal Regional da Paraíba está misturado aqui com esses outros, porque o estoque dele é diferente dos demais e na outra dimensão de estoque de fluxo ele se destaca. A gente pode também usar essa outra dimensão para poder entender como essa separação ocorre, né? Segundo a outra dimensão, nós não estamos usando o modelo tridimensional. Então aqui agora a gente vai ver, por exemplo, um outro modelo. Vamos aumentar aqui o tamanho desse gráfico também, para entender o que está acontecendo. E agora a gente vê aqui que separou um pouco, misturou outros, né? O Superior Tribunal Militar tá misturado aqui um pouco com esses outros, mas tem outras dimensões também que não são exploradas. E tem um cluster aqui onde o Tribunal de Justiça de São Paulo parece que está se juntando com esses outros clusters, né? Temos que lembrar que a gente está usando uma escala logarítmica e aí cabe ver se essa escala é realmente a melhor forma de normalização dos dados. Então, isso aqui, né, é basicamente uma aplicação da aprendizagem de máquina não supervisionada que criou uma classificação automatizada baseada nesses indicadores. A gente não consegue, por falta de tempo no curso, explorar outras formas de classificação, mas a gente precisa validar esta classificação, né? Então, a gente pode agora pegar também uma coisa que eu não fiz aqui, é pegar esses clusters aqui e armazenar essa informação em um dataset. Eu não me lembro se a gente fez isso aqui, mas se não fez, a gente faz agora mesmo, né? Então a gente teve aqui um conjunto de rótulos que foram gerados. Onde estão os rótulos? Está aqui o conjunto de rótulos que foram gerados por uma aprendizagem de máquina não supervisionada. E agora a gente vai pegar esses rótulos aqui e vai armazenar no dataset. Então, no dataset tribunal, vamos colocar no dataset tribunal, a gente vai criar uma coluna chamada cluster e vai jogar nessa coluna cluster os labels que a gente gerou aqui, de modo que agora a gente tem essa informação para poder validar no futuro de alguma outra forma. Então, a gente joga os rótulos. E agora a gente pode ver também quais são esses rótulos aqui. Então aqui a gente tem o cluster. Então o CJF está no cluster 2. A gente pode também explorar. Vamos ver como é que está em cada cluster. Então quem está no cluster 0, quem está no cluster 6. Então tem esses aqui no cluster 6, esses no cluster 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então a gente pode, por meio de uma análise um pouco mais detalhada, perceber o que está acontecendo com o cluster 0. Então são
órgãos que têm esse determinado comportamento nos indicadores 1, 2 e 3. O cluster, por exemplo, 4 é um cluster de tribunais de justiça com um volume muito pequeno, e outros aqui são combinações de entrada e saída diferentes. Esse aqui é o cluster 6 também, com um volume relativamente pequeno de entrada. Então a gente vê uma dominância da justiça eleitoral com relação a um volume pequeno de processos, pelo menos no mês de junho de 2022. Bom, então isso aqui, os passos seguintes seria validar se essa classificação ela combina com outras características dos tribunais. E isso aí é objeto de outros tipos de análises que a gente não vai poder fazer nesse curso. Só para concluir aqui, vamos ver um outro exemplo de como é que a gente poderia agrupar esse dataset agora por ramo da justiça, também fazendo o logaritmo dos volumes por ramo da justiça, aplicando a mesma forma de clusterização, dessa vez usando 3 clusters, para entender como é que esses ramos da justiça se organizam quanto ao volume de processos. Então a gente vê aqui, por exemplo, que a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual clusterizaram dentro de um mesmo grupo, a Justiça Eleitoral está na transição entre essas duas, e os tribunais superiores, com a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual, eles formam um outro cluster, né, se a gente aplicou aqui 3 clusters para organizar esses dados. Então, como conclusões desse curso, né, esperamos que você tenha ganhado realmente essa compreensão das aplicabilidades e limitações dos métodos de aprendizagem de máquina. A gente saiu de uma ênfase em métodos supervisionados, mas a gente não tinha dados da justiça, foi mais para ganhar intuição. E a gente mostrou que não é simples utilizar esses métodos se você não tem ainda a rotulagem muito clara que caracteriza uma amostra dentro de um universo. Não é o caso do dataset que a gente tem, então a gente teve que aplicar métodos não supervisionados, e esses métodos realmente oferecem grandes oportunidades de explorar o funcionamento do Poder Judiciário. A gente acredita que essa oportunidade ela precisa ser explorada e vai fazer certamente uma contribuição para a melhoria da justiça no Brasil, sobretudo se houver uma maior participação social no entendimento do que está acontecendo dentro da justiça brasileira. Esperamos então que você tenha gostado desse curso e aguardamos vocês nos próximos eventos do NIAJUS. Lembrando de que você não deve esquecer de dar um feedback para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Obrigado, até a próxima oportunidade.